Fala galera aqui do canal do Raciocina, mais uma vez estamos aqui, né bicho, para uma revisão puta importante aí. Esse final de semana temos vestibular bacana, vestibular da FAG, Cascavel, Paraná. Muita gente vai fazer, muito aluno do Raciocínio Físico Online vai fazer, presencial, vamos revisar algumas coisinhas aqui. Solta pra gente, bora! A primeira questão que eu trago pra gente aí, rapaziada, tá aí, ó. Um paraquedista salta de uma altura de 325 metros. Durante os primeiros 50 segundos, 5 segundos, né? Ele cai em queda livre, praticamente sem interferência do ar. Em seguida, ele abre o paraquedas e seu movimento passa a ser uniforme. Após brusca diminuição de velocidade, como indica um gráfico da velocidade em função do tempo. Considere um movimento de queda vertical e retilíneo, beleza? E aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo total de movimento até a chegada do paraquedista no solo será de... Bom, rapaziada, é o seguinte, né? O que a gente tem aí? Ó, veja bem você aqui. Temos o gráfico de velocidade por tempo. Relembrando aqui, olha para mim aqui, ó. Gráfico de velocidade por tempo. Importante relembrar. A área do gráfico VT, ela é igual ao deslocamento, tá? A distância percorrida. Se for um pouquinho em cima do eixo, um pouquinho abaixo, tem que tomar cuidado com esse pequeno conceito aí de deslocamento de distância percorrida, tá certo? Então continua lendo comigo aí e olha lá que bacana, olha só. O que eu vou fazer, né, cara? Eu vou pegar esse gráfico, eu sei que a queda da parada está rolando uma aceleração de gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa, né? Que a cada segundo a velocidade desse carinha vai aumentar 10 metros por segundo, tá? Então aqui está o trecho em que ele ficou acelerado, ó, veja você. Então, 5 segundos, putz, se a cada 1 segundo aumenta 10, passou 5 segundos, aumentou 50, tá lá, ó. Então a nossa velocidade do carinha, após os 5 segundos de queda, era 50 metros por segundo. Automaticamente eu posso calcular essa área aqui, ó, que é a área de um triângulo, e já vou sacar o quanto que o carinha andou nesse trecho pelo menos, ó. Ficaria a distância percorrida, a área da base ficaria 5, né? 5 vezes a altura, que é 50, dividido por 2, né? Porque isso é um triângulo. Então só aqui o cara andou 125 metros, beleza? Automaticamente, como a minha altura total está lá em cima, ó, 325 metros, está faltando 200 metros aí de queda, que vai ser o restante da queda aqui do cara, ó. Então essa areazinha em azul, ela está valendo 200, né? Só que essa areazinha aqui vai ter um tamanho, sei lá, tal. Vamos chamar esse tamanho aqui de x, ó, que vai do tempo 5 até o tempo que a gente quer, um tempo t. Vamos chamar esse pedacinho aqui de x. E eu sei que essa área aqui tem que dar 200, né? Que figura geométrica que isso aqui é? Ó? Isso aqui é um retângulo, né? Então, com certeza, a área, que é a distância percorrida, tem que ser a nossa alturinha aqui vezes a base. Ó. X vezes 10 vai ter que ser o quanto o cara andou nesse trecho. Se no primeiro trecho ele já tinha andado 125 metros, no segundo andou só 200, né? Para poder completar os 325, tá? Então, com certeza, essa áreazinha aqui seria 200, o que ficaria igual a 10x. O x aí está batendo para a gente 20 metros. Então, cuidado, né? Agora esse finalzinho é importante. O x é 20 metros. Não quer dizer que o tempo final aqui é 20, né? Porque eu comecei esse trecho do 5, então aqui vai sair o T e vai entrar aí o 25 segundos, beleza? Tá? Pô, cuidado que no item lá tá marcando a letra A 20 e B 25, né? Pegadinha importante aí, beleza? Fechado. Então tá lá, ó. O segundo exercício cinemático que eu selecionei, turma, tá aí, ó. A figura abaixo representa a trajetória bidimensional de uma partícula movendo-se no plano XY, beleza? Se a trajetória essa partícula passa pelo ponto P no instante que o tempo T e pelo ponto Q 1 segundo depois, qual é o vetor velocidade média? Cara, essa jogada aí, ó, quando envolve esse vetor com esses quadradinhos no fundo, é muito interessante trabalhar essa parada na linha de decompor esse cara, só que em relação a x e y, em relação à linha e coluna, né? Essa técnica aí é muito bacana para grandeza vetorial. Quer ver como é que faz? Olha só que bacana ali, ó. Posso colocar dessa forma, o nosso vetor de deslocamento vai sair do ponto P até o ponto Q, né? Beleza? Tá ele ali. Aí o que eu posso fazer? Eu vou decompor esse cara. Eu vou colocar uma componente horizontal aqui, ó, que vai ser apontada para a direita, né? Então, portanto, ela é positiva, mais 6 quadradinhos, né? Mais 6 quadradinhos aqui. Vou botar mais 6i. Não preciso botar metros, vou botar mais 6i. Beleza. Aí agora colocou aqui, pô, vou decompor aqui a parte em pé, que seria um vetor verticalmente para cima, portanto positivo 2, né? Se fosse para baixo seria menos 2, né? Então com certeza o que a gente sabe? Que velocidade média de forma geral
é o deslocamento no tempo, é o vetor de deslocamento no tempo, porque é o vetor velocidade média. O que eu vou fazer? Eu não vou juntar os dois para fazer o Pitágoras, não. Eu vou fazer separado. Velocidade média do eixo x, velocidade média do eixo y e vou juntar. Quer ver? Ó, tá lá. Ó. Só o eixo x, a velocidade média do eixo x teve um deslocamento positivo de mais 6i em 1 segundo. No eixo y, um deslocamento de mais 2j no mesmo tempo. Então, automaticamente, o meu vetor velocidade média tem o seguinte componente, pô, questão muito massa essa aí, ó, mais 6i e mais 2j, beleza? Então, juntando aí, com certeza, o vetor velocidade média está composto aí mais 6i mais 2j, resposta letra D. Pô, essa técnica é massa, né, galera? Então, um lance de vetor diferente. Geralmente o camarada vem na prova, pô, tem um pequeno vetor e um ângulo, né? Mas na verdade rolou esse vetor e esses quadradinhos aí de fundo. Quando rolar esses quadradinhos aí de fundo, você pode fazer essa técnica aí de decomposição em I e J, beleza? Tá? A próxima tá ali, ó, sobre uma mesa horizontal, um pequeno corpo de massa M ligado à extremidade de um fio ideal, que tem a outra ponta fixa no ponto O, descreve um movimento circular uniforme de velocidade angular, W, velocidade tangencial V, frequência F, raio R, tá tranquilo? Então, movimento circular qualquer, né? Tem velocidade linear, velocidade angular, tranquilo? Aí ele falou, o trabalho é realizado pela força de tração no fio em 1/4 de volta. Galera, olha pra mim aqui, ó. Lembra que o trabalho, o pré-requisito de uma força realizar trabalho, ela tem que ser perpendicular à trajetória, tá? Então, cuidado, cara, quais são as forças que atuam aí nesse esqueminha? Tá ali, ó. Nós temos a força peso, nós temos a força de tração, né? O cara tá girando ali, de boa, tranquilo, e tá girando sozinho, tá? Não tá sob apoio de nada, né? Então a gente não tem força normal aqui, beleza. Mas tem duas forças que nunca vão realizar trabalho. São elas, a força normal e qualquer componente da centrípeta, tá? Primeiro, a força normal é uma força que atua perpendicular à trajetória. E a resultante centrípeta também. Ela é resultante das forças que atuam no movimento circular, né? Então, com certeza, qualquer componente de centrípeta, eu posso dizer que não vai realizar trabalho. Tração, quando for, o peso, quando for, uma força de atrito, quando for, se ela aponta para o centro da trajetória circular, ela não vai realizar trabalho. Beleza? Por então, com certeza, o trabalho aí é zero, né? Então, geralmente, o cara pega um tipo de questão como essa aí, pô, o cara tem um monte de letrinha, pô, vou fazer, vou botar na forma, não. Primeiro, ver se tem o trabalho, existe o pré-requisito. Forças que são perpendiculares à trajetória não realizam trabalho, fica essa dica aí, bem interessante, tá? Estamos gravando aqui nessa loucura total, mais um pouquinho, joga aí a 04 pra gente. Foi. 04. Uma fonte sonora capaz de emitir som em uma única direção foi fixada a uma fonte de laser. Bom, como está na figura. Então, o que a gente tem aqui, né? Bom, a fonte de laser, então aqui está saindo luz, fonte de som, aqui está saindo som, beleza. O conjunto foi ajustado para que a emissão de som e luz faça-se uma única direção, beleza? Fizeram um pequeno ajuste ali, né? Porque a gente sabe que os dois aí são ondas do tipo tridimensionais, né, cara? Então automaticamente se propagam em 3 dimensões. Considere que o tal aparelho foi utilizado para lançar sobre a superfície da água, som e luz, com o mesmo ângulo de incidência. Aí vem a figura seguinte. O que a gente tem que saber, né? Olha para mim aqui, interessante. O som, ele é uma onda mecânica, né? Então ele precisa da matéria para poder se propagar. A luz é uma onda eletromagnética, então se propaga em meios materiais sim, mas também se propaga em meios não materiais, que é o vácuo, né? Então olha só o esqueminha que eu montei aqui para a gente poder gravar. Olha ali, ó. As ondas mecânicas do som, né? O som, falando do som, ele se move mais rápido no sólido do que no líquido, do que no gás. A luz eletromagnética é o contrário, já que a eletromagnética se propaga mais rápido no vácuo, então o meio mais rápido do vácuo é o meio gasoso. Então cuidado, ó. O som se move mais rápido no sólido, porque é mecânico, as moléculas estão mais próximas. A luz, o contrário, mais rápido no vácuo, mas em meios materiais, a luz propaga mais rápido aí no meio gasoso. Beleza? Então, consequentemente, o que acontece? A forma de representar, né, moçada, tá ali, ó. Chega qualquer tipo de onda no meio, quando a sua velocidade ela diminui, né, a gente desenha da forma com que ele se aproximasse da linha normal, ó. Lembra disso, né? E quando o cara se afasta, significa que a sua velocidade aumenta. Então, peraí, veja, a luz, ó, tô marcando aqui, ó, com o meu mousezinho aqui, ó. A luz está saindo da água para o ar. Automaticamente, a luz vai ter a sua velocidade reduzida, então se aproxima da normal. Isso aqui você estuda em ótica, tranquilo. O que é muito
o que não é tão comum de acontecer é uma refração de som, né? Ele tentou representar junto aqui, mas a ideia seria, o som quando sai do ar para a água, ele tem a sua velocidade aumentada, né? Automaticamente você vai representar ele afastando, tá? Cuidado, isso é muito importante. Um detalhe outro, né? Quando um raio de luz, na parte de refração principalmente, incide perpendicularmente ao dióptro, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, retinho aqui, ele vai sofrer refração sim, mas não vai sofrer desvio, então cuidado. Sempre que existe desvio, tem refração, sim, mas nem sempre que tem refração, tem desvio, que é esse caso aí, dessa incidência perpendicular ao dióptro, beleza? Tá? Então essa aí ele falou assim, ó, qual das figuras abaixo melhor representa as trajetórias aí da luz e do som, quando passam do ar para a água. Pô, veja aí, ó. Na letra A, os dois se aproximam, tá falando que a velocidade dos dois diminui. Não. Na B diz que passa reto. Lembrando que só passaria reto se os caras incidissem perpendicularmente aqui, estou fazendo aqui com o meu mouse aqui, ó. Na letra C diz que os dois se afastam. Não. Letra D, ele disse, olha lá, ó, que o som se afasta, o som está em cima, não, a luz está em cima, né? Tá falando aqui, ó, a luz está em cima, pô, então falou que a luz se afasta, não, mas a luz se aproxima, né? E o som se, pô, não, é o contrário. A luz se aproxima, a luz está na parte de cima, né? E o som se afasta, o som está na parte de baixo, correta aí, letra E. Questão bacanésima, questão aí sobre som e luz, questão da hora, top total. Vamos seguindo. Olha aí uma de ondulatória e ótica, olha aí que bacana. A maioria dos morcegos possui ecolocalização, um sistema de orientação e localização que os humanos não possuem. Para detectar a presença de presas ou de obstáculos, eles emitem ondas ultrassônicas que, ao incidirem em obstáculo, retornam na forma de eco percebido por eles. O dispositivo inspirado nessa estratégia é a trena sônica, a qual emite uma onda sonora que é refletida por um obstáculo situado a uma distância que se deseja medir. Supondo que uma trena emite uma onda ultrassônica com frequência igual a 22 kHz e comprimento de onda 1,5 cm, e que essa onda é refletida em um obstáculo e que seu eco é detectado a 0,4 segundos após a sua emissão. Determine a distância do obstáculo, considerando que as propriedades do ar não mudam durante a propagação da onda e, portanto, a velocidade do som permanece constante. Bom, galera, lembrando que ondulatória, né, qualquer tipo de onda, raio-x, raio laser, som, luz, corda, ondas do mar, eu posso usar a nossa equação fundamental, né, V lambda F. Então é por ali que eu começo, vou tentar buscar os dados para poder aplicar ela na primeira ideia, para a gente tentar entender o quanto é a velocidade dessa onda sonora aí. Então veja ali, ó. O que a gente tem? Frequência de 22 kHz, nós temos um comprimento de onda que vale 1,5 centímetros. Vou jogar ali V lambda F, muito cuidado, né? Vou passar o mouse aqui para a gente poder ver, ó. Esse quilo significa 1000, então nós temos 22.000 Hz, e aqui eu tenho que passar para o sistema internacional, tá? Tudo em SI, então aqui eu vou multiplicar por 10 a menos 2, o que ficaria assim, ó. Ó, a velocidade da onda, 1,5 10 a menos 2 é o valor do lambda, tá? Comprimento de onda. Frequência 22.000 Hz, tá lá, multipliquei. Ficou a velocidade do som aí representado nesse exemplo, nesse teste, tá? Nesse sistema de ecolocalização 330 metros por segundo. Aí agora chegou o grande momento, que é a questão do eco da reflexão. Atenção, olha para mim aqui, ó. Qual é a ideia da reflexão sonora, né? O som vai sair da fonte, que é do nosso morcego, ele vai mandar esse som, o som vai bater no obstáculo mais próximo e vai voltar para ele, né? O som que chegar mais rápido para ele, ele já vai ter a sensação de que aquela ali é a direção que ele não vai tomar. Porque bateu e voltou muito rápido, tem algo muito próximo, né? Então ele vai navegando aí nessa linha de ecolocalização. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar a velocidade de distância pelo tempo, né? E vou tentar medir qual que é essa nossa distância aí. Mas toda vez que a gente trabalha com reflexão, a distância que eu tenho que usar é a distância para o som ir e voltar, né? Então ele falou ali, ó, veja comigo ali, ó, na sexta linha, que essa onda é refletida em um obstáculo e que seu eco é detectado 0,4 segundos após a emissão. Ou seja, depois que eu emiti 0,4, ou seja, ele foi e voltou em 0,4 segundos. Então pra gente ficou tranquilo, tá aí, ó, distância percorrida, velocidade vezes o tempo. A distância percorrida, então, 2 vezes esse trecho, né, de ida e volta. Velocidade do som 330 e o tempo aí 0,4 segundos de ida e volta. Então tá tranquilo. Passou dividindo lá 66 metros. Uma questão muito bacana, uma questão porrada. Pode aparecer aí na sua prova da FAG neste sabadeira. Bora! Mais uma. Eletrostática, rapaziada. Veja aqui que a gente está gravando no pau, o bicho está pegando, tá?
dicas importantes, comparação importante entre campo elétrico e potencial elétrico. Atenção, vamos lá. Primeiro, equações. Campo elétrico é um vetor, K, constante eletrostática do meio, vezes o módulo da carga, distância ao quadrado. Beleza. Potencial elétrico, V, K, a mesma constante, carga, Qzão, a carga que criou o campo, dividido por D. Detalhe, veja, vou passar aqui o mouse em cima. O campo elétrico, tem uma setinha aqui em cima, indica que ele é uma grandeza do tipo vetorial, beleza? Então significa que por ser vetorial, é um camarada que vai ser representado pelas linhas de campo, pelas linhas vetor campo elétrico. Automaticamente, se eu vou desenhar o campo elétrico, não existe a necessidade de eu botar o sinal da carga. Portanto, não existe campo elétrico negativo, não existe campo elétrico positivo, porque ele é uma grandeza vetorial, portanto aqui não bota o sinal da carga, o sinal da carga não importa. Basta saber que as cargas positivas, você vai desenhar vetor para fora, a carga negativa vai desenhar vetor para dentro, às vezes vai precisar fazer um vetorzinho resultante e tudo mais. Aí, potencial elétrico, veja que não tem setinha em cima, portanto ele é uma grandeza do tipo escalar, então significa que ele não vai ter desenho, não existe potencial elétrico para a direita, para a esquerda, existe um potencial elétrico escalar. Automaticamente ele mede a quantidade de energia armazenada na carga, tá? Então potencial elétrico é escalar. Então com certeza a carga que vai fazer a diferença para eu poder ter a ideia se a carga que criou o campo é positiva ou uma carga negativa. Ou seja, para o potencial elétrico, que é uma grandeza escalar, o sinal da carga importa. Portanto, cargas positivas vão criar potenciais elétricos positivos, cargas negativas vão criar potenciais elétricos negativos, tá? Isso é muito importante. Então o campo eu desenho e calculo sem sinal, vetor. O potencial eu não desenho e calculo com sinal escalar, beleza? Tá? Relembrando que o campo elétrico ele vai medir a quantidade de força que uma carga recebe quando for colocado no nosso campo elétrico, né? E o potencial elétrico marca a quantidade de energia armazenada numa carguinha de prova que foi inserida ali na região do campo elétrico, beleza? Seguindo, frases importantes, vamos preencher. Cargas elétricas de qual sinal, galera, se movimentam espontaneamente no sentido do campo, né? As cargas positivas se movem no mesmo sentido do campo elétrico. Letra B. Cargas negativas se movimentam espontaneamente, então, no sentido oposto do nosso vetor campo elétrico, né? No campo elétrico uniforme, essas linhas de campo aí, caso for uniforme, lembrando, né? Campo elétrico uniforme é algo muito interessante. Aquelas linhas paralelas que geralmente tem entre as placas de um capacitor plano, lembra? Tá? Linhas paralelas, o campo ali é uniforme. Mesmo assim, as cargas positivas se movem a favor do campo e as cargas negativas se movem contra. Beleza? Bacana. Letra C. O potencial elétrico, ele diminui, né, no sentido dessa linha de campo, ou seja, para onde o campo elétrico apontar, o nosso potencial elétrico em volts diminui, o potencial em volts diminui. Volta. Aí vem outra. O potencial elétrico, ele blá 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 no sentido contrário da linha. Atenção, pô. Para onde o nosso campo elétrico aponta, os volts ficam menores. Então, ao contrário, os volts ficam maiores. Galera, essa ideia de basear o nosso potencial, o movimento de cargas, pela linha de campo é muito importante. Então, de novo, para onde a linha de campo aponta, o potencial diminui e as cargas positivas se movem. Para onde o campo elétrico não aponta, as cargas negativas se movem e o potencial aumenta. Tudo isso de forma espontânea, beleza? Tá. Aí, eu trouxe aqui uma ideia para a gente preencher mais. As superfícies potenciais, lembra? As superfícies potenciais são linhas concêntricas numa carga pontiforme, onde todos os pontos possuem o mesmo potencial elétrico, sim, e essas superfícies potenciais são sempre perpendiculares à linha de campo elétrico ou ao vetor campo elétrico. Cuidado, né? Relembrando que as nossas superfícies potenciais elas nem sempre são aquelas redondinhas, serão redondinhas apenas quando a carga for uma carga pontiforme, mas elas podem ser retilíneas sim, numa ideia de campo elétrico uniforme, né? Por exemplo, as placas de um capacitor plano são consideradas aí superfícies potenciais, beleza? Muito interessante ficar ligado nisso aí. Depois, F, o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de campo elétrico, sim, né? Se eu for pegar uma linha de campo, a linha de campo está aqui, ó, o nosso vetorzinho vai ser sempre tangente a ela, sempre tangente, cortando num ponto. Claro que o vetor não vai acompanhar a linha, até porque o vetor não é uma linha, né? Ele vai tangenciando a linha, beleza? Na boa, relax. Depois, entre duas cargas eletrizadas com sinais opostos, o campo elétrico, então, ele nunca será nulo, né? Claro, olha aqui, ó, se eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa, se eu botar uma carguinha aqui no meio, ela vai sofrer a atração de um, a repulsão do outro, ela vai andar. Significa que onde ela está, existe um campo elétrico, beleza? Então, entre cargas de sinais opostos,
Entre elas, em qualquer ponto, o campo elétrico nunca será zero. Isso é uma coisa importante também para essa prova. Beleza? Outra coisa interessante, agora sim, coisas que para a FAG é interessante, sempre uma questão de cálculo, FAG é cálculo, 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 tem que saber fazer, fica ligado com o trabalho de força elétrica. Olha só o que eu estou revisando para a gente aqui, ó, veja lá. Ó. O trabalho para deslocar uma carga de um ponto A até o ponto B é o potencial elétrico do ponto B, ou do ponto A, menos o potencial elétrico do ponto B, vezes a carga de transporte. Cara, isso é importante. É tudo grandeza escalar, então quer dizer que essa diferença de potencial vai me dar um sinal, ou pose ou nega. A carga tem um sinal, ou pose ou nega, então o trabalho vai ter um sinal, beleza? Então essa junção de sinais aqui vai dar o sinal do trabalho, beleza. Detalhe, quando esse trabalho for um valor positivo, ou seja, quando esse mix der um valor positivo, significa que o movimento da carga foi espontâneo. Olha para mim, o que é movimento espontâneo? Tudo aquilo que eu disse antes. Cargas positivas se movendo a favor, cargas negativas se movendo contra, tá? Essa é a ideia, tudo espontâneo. Bom, o que eu posso dizer? Que a força elétrica realizou o trabalho, tranquilidade. Se liga, isso é importante, essa parte de baixo, olha ali, lê ali, velho. A energia potencial da carga diminui no trabalho espontâneo. Bicho, pensa numa mola, soltinha. Eu puxei a mola, isso aqui é um trabalho forçado. Forçado, forçado. Quando eu soltei, o movimento dela é espontâneo. Ou seja, a energia que ela tinha diminuiu. Em todo movimento espontâneo, a energia do sistema diminui. E forçado aumenta. Então, olha lá. Se o trabalho for negativo, significa que o trabalho é forçado, ou seja, a carga está andando no sentido não natural. Alguém teve que fazer isso, alguém teve que incentivar essa carga. A isso, automaticamente, você está forçando a barra. Né? Alguém faz isso, uma força externa realiza o trabalho. E a energia potencial da carga, e ela aumenta. Tá? De novo, pensa na mola. Pô, estiquei a mola, forcei, trabalho negativo. Soltei, espontâneo, energia diminui. Forcei, aumentei a energia. Soltei, espontâneo, energia diminui. Beleza? Essa é a ideia. Continuando preenchendo. O campo elétrico no interior de um condutor esférico carregado, tá? Ele é nulo. Lembrando que aquelas esferas em equilíbrio e eletrostático, a carga encontra-se na superfície externa, beleza pura. Então, automaticamente, lá dentro, o valor do campo elétrico é 0, 0, 0, 0, porque campo elétrico é uma grandeza vetorial, beleza. Aqui, na meiuca, posso falar que o potencial elétrico no interior, ele é constante. Em todos os pontos aqui, o valor em volt é o mesmo, porque o potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá? E eu posso medir esse potencial pelo potencial da superfície. Potencial da superfície, a carga está aqui, pego a nossa constantezinha K, né? O valor da carga fonte, a carga que criou o campo, a carga dessa pequena esfera, né? E o raio da esfera, tá ele aqui. O potencial da superfície é igual ao potencial interno, estou marcando com o mouse aqui, ó. Beleza? Então, logicamente, um cara lá dentro, já que está submetido a todos os pontos tem o mesmo potencial, lá dentro não existe diferença de potencial entre os pontos, né? Então, automaticamente, lá o cara não está sujeito à troca de carga elétrica, porque para trocar carga elétrica tem que ter diferença de potencial. Então, a gente chama isso aí de blindagem eletrostática. Olha o termo que eu coloquei, ó. Tais condutores podemos dizer que estão submetidos a uma blindagem eletrostática, beleza? Tá aí, ó. A figura mostra um campo elétrico uniforme e 3 superfícies potenciais representadas por A, B, C, considerando o módulo do campo elétrico como 4 vezes 10 ao quadrado volt por metro. Então, determine o trabalho necessário para se levar uma carga Qzinho de 1 vezes 10 a menos 6 coulomb do ponto 2 até o ponto 6 para a trajetória retilínea 2, 5 e 6. Galera, atenção. Primeira coisa que se faz, identifica para onde está o campo elétrico, identifica por onde a carga vai passar, para depois você jogar numa fórmula, porque às vezes não tem trabalho e você está perdendo tempo ali. Beleza, tá? Então dá uma olhadinha comigo ali, olha só que bacana. Ó. O que eu estou vendo aqui? Eu tenho 2 linhas que são perpendiculares, então com certeza alguém vai ser linha de campo e alguém vai ser superfície potencial, tá? A superfície potencial está aqui, ó, 50 volts, 100 volts, 150. Nós acabamos de falar que para onde o potencial diminui é para onde o campo aponta. O potencial elétrico diminui no sentido da linha de campo, beleza, tá? Então, com certeza, o meu campo elétrico aponta para a esquerda, tá ele aí apontando, porque o campo elétrico aponta no sentido que o potencial diminui. Sempre assim. Agora, veja bem, eu quero pegar uma carga, quero tirar do ponto 2, beleza? Quero levar até o ponto 5, e do ponto 5 eu quero levar ao ponto 6. Beleza, então automaticamente, fica esperto, tem um trechinho aqui, que é exatamente esse aqui de 5 a 6, ó,
que não teve diferença de potencial, tá vendo? Então esse trabalho aqui é desnecessário, ele não vai existir. O trabalho aqui, ele é zero. Então o trabalho para sair de 2, 5, 6 é o mesmo trabalho para sair de 2 para 5. Então eu vou calcular apenas esse trabalho aqui, ó. Potencial inicial 150, potencial final 50, a carga de transporte está aqui, é positiva, e aí a gente manda bala e manda ver. Tá lá, ó. Veja bem, trabalho para levar de 2 a 5, porque o trabalho de 6 a 5 é zero. Potencial de partida está ali, 150. Potencial de chegada, 50. E a carga de transporte, 1 vezes 10 a menos 6. Beleza? Tá aí o trabalho, então ficou 150 menos 50 dá 100. Botei 10 ao quadrado aqui para poder trabalhar em notação científica, né? Então ficou aí, 1 vezes 10 na menos 4 joules é o trabalho para transportar essa carga do 2 para o 5 e até o 6. Só que do 5 até o 6 não existe trabalho, porque temos aí uma diferença de potencial nula, beleza? Então não tem trabalho, tá? Fique esperto. Outra que envolve, puta, essa aqui é massa pra caramba, olha lá, ó. Duas cargas elétricas, menos Qzão e mais Qzinho, são mantidas nos pontos A e B, que distam 82 centímetros um do outro. Ao se medir o potencial elétrico no ponto C, à direita de B, e situado sobre uma reta que une as cargas, encontra-se um valor nulo. Opa, então o potencial aqui é nulo, beleza? Cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer, veja bem, ó, eu tenho duas cargas, uma no ponto A, uma no ponto B. Cada carga dessa aqui cria o seu campo elétrico, cada carga dessa aqui cria o seu campo elétrico. Então, com certeza, se eu for escolher um ponto, naquele ponto eu vou poder medir o campo elétrico de cada uma, o potencial elétrico de cada uma, mas esse exercício focou no potencial. Então eu vou ter dois potenciais elétricos formando o potencial elétrico do ponto C, né? Vai ser o potencial da carga A mais o potencial da carga B, porque é uma grandeza escalar, o potencial resultante é só somar. Então no ponto C, ele vai ser formado por dois potenciais elétricos, o potencial da carga A e o potencial da carga B. Então o que eu vou fazer então? No ponto C, a soma desses potenciais tem que dar zero, é a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Então fique esperto. O que eu posso fazer aqui, ó? Primeira coisa, eu vou chamar essa distânciazinha aqui que ele perguntou, ó. Qual é o valor da distância em centímetros de B até C? Então, eu vou chamar o que eu quero aqui de X, tá? Beleza? Então, vou começar assim. O potencial no ponto C é zero. Quem que é o potencial no ponto C? É o potencial da carga que está no ponto A, mais o potencial da carga que está no ponto B, e isso vai ser zero. Pela formulinha que eu lembrei no comecinho da nossa revisão ali, ó, cada V desse aí eu posso substituir por KQ sobre D. Então, fica aqui, ó, K vezes a carga A, dividido pela distância A até o ponto onde está sendo medido, ou seja, 82 mais X. Beleza? Já vamos colocar. Potencial de carga B é o K, vezes a carga que está no ponto B, dividido pela distância da onde está a carga até o ponto onde está sendo feita a análise, que é daqui até aqui é o X. Agora vamos trocar. Atenção, cancelei o K com K, tranquilidade. Aí substituir. Ó, veja bem, ele falou que a carga que está no ponto A, tá aqui, eu estou marcando com o mouse, é uma carga negativa. E ela vale um pouquinho mais em cima, estou marcando aqui em cima, olha aqui o meu mouse aqui, olha aqui, ó. E ela vale 3 vezes o valor da carguinha Qzinho. Então vou botar que ela é negativa, porque potencial, sinal tem que ser botado, potencial uma grandeza escalar, né? Menos 3 Qzinho. Distância do ponto A até o ponto C, ó, estou marcando com o mouse aqui, ó, 82 mais X, beleza pura, mais carga no ponto B é o mais Qzinho, só troquei, e a distância da carga B até o ponto C é X, beleza? Agora o que eu vou fazer? Resolvo meu sistema, passou esse menos 3Qzinho dividido por 82x para o outro lado, tá? Trocou o sinal, ficou positivo. Vou cancelar esse Qzinho com esse Qzinho, vou multiplicar cruzado, ficaria 82 mais x vezes 1, ó, cruzando aqui com o mouse aqui, eu estou passando o mouse toda hora aqui, ó. Beleza? Ficou isso aqui. E 3x. Passo o x para o outro lado, ficou 2x igual a 82, cada xzinho está batendo aí 41. Ou seja, olha para mim, aquela distância entre o B e o C, para que o potencial é resultante no ponto C, ou seja, o potencial dessa carguinha que está no ponto A, e o potencial da carguinha que está no ponto B, seja zero, tem que ser 41 centímetros, que estão muito top aí para o teu vestibularzinho da FAG, que vai rolar esse final de semana. Tu vais arrebentar, vai ser foda. Vamos com tudo. Olha que bacana a última do bailão. Eu trouxe uma de circuito elétrico, como não poderia faltar, uma clássica em vestibulares. Atenção, concentra, olha essa aí. Bora! As seguintes afirmações se referem a essa lâmpada. Beleza. Raça. 1. A resistência do filamento é a mesma para qualquer valor de tensão aplicada. Olha para mim. Primeiro,
Resistência é um dispositivo, é uma leitura de um pequeno dispositivo, né, um valor de dispositivo, que mede a ideia de regular a intensidade de corrente que passa no circuito. Se o cara resistir muito, passa pouca carga, então tem pouca corrente, a parada funciona pouco. Se ele resistir pouco, tem bastante fluxo, bastante carga passando, automaticamente eu vou ter uma intensidade de corrente maior. Legal. Então a resistência em relação à corrente, em relação a DDP, tensão, né, é trabalhada pela primeira lei de Ohm, lembra? URI, lembra? Onde nossa DDP é U, nossa resistência é R e a intensidade de corrente I, tá? Para que esse resistor seja ohmico, ou seja, para que o R seja constante, qualquer valor de U que eu colocar e qualquer valor de I que eu colocar, eles têm que ser diretamente proporcionais, né? Veja, ó, URI, se eu dobrar o valor do U, eu vou dobrar o valor do I para que o R fique o mesmo. Automaticamente o gráfico da nossa DDP em função da nossa corrente tem que ser uma reta, né? Uma função de primeiro grau. E aí o desenho mostra que o gráfico do I em função do U, ele não é uma reta, né? Ele teria que ser uma reta. Então, automaticamente, esse R não é o mesmo para qualquer ponto. 2. A resistência do filamento diminui com o aumento da corrente. Cara, olha só que bacana. Eu vou botar com o mouse aqui para você olhar. No começo não tem DDP, não tem corrente. Agora veja aqui. Quando a minha DDP foi para 2, a minha corrente aumentou um tantinho. Agora, quando a minha DDP dobrou, a minha corrente aumentou, mas ela não dobrou. Tá vendo que pelo gráfico a minha corrente aumenta, mas ela está aumentando cada vez menos? Vai chegar uma hora que se eu seguir esse gráfico aqui, ó, ela vai aumentar, mas vai aumentar cada vez menos, chega uma hora que ela não aumenta mais. Então significa que se a minha corrente está aumentando, mas não está aumentando tanto, está aumentando cada vez menos, quer dizer que a minha resistência está aumentando, beleza? E não diminuindo. Fica esperto, porra, essa frase aí é top total, isso está errado, ela não diminui, a resistência está aumentando, beleza? Porque a intensidade de corrente está aumentando cada vez menos, tá? Então isso aí não tá legal. 3. A potência dissipada no filamento aumenta com a aplicação. Relembrando, potência dissipada, né? O que é potência dissipada numa resistência? É através de um fenômeno, tá, relacionado à corrente, chamado efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica no interior de um resistor, mas o efeito Joule é um efeito de corrente. Só aquece quando passa a corrente elétrica. Se não passa a corrente elétrica, mesmo tendo a resistência, não existe essa dissipação, não existe o aquecimento, tá? E a gente pode calcular essa potência resistor de 3 formas, lembra? É o nosso triozinho caipira, pode ser π, lembra? Potência igual a I vezes U, pode ser πr, lembra? Potência igual a I quadrado vezes R, pode ser por, lembra? Potência igual a U quadrado sobre R. Pô, então o cara perguntou pra gente assim, dá uma olhada, ó. A potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada. Tá ali, ó. Por. O que eu botei? Puta, com certeza, se eu subir a minha DDP, eu vou subir a minha potência. Então, certamente, esse item aí tá ok. Tranquilidade pura, top. E tá aí a última questão. Agora sim, a última questão de verdade, galera. Era isso aí. Uma hora acaba, né, bicho? É, porque senão, lá não um curso extensivo, né? Ou isso aqui é só uma revisão, umas últimas dicas aí pra tua prova. Mas nessa aí eu botei uma questão de circuito elétrico. Uma questão que mistura um pouquinho de teoria com um pouquinho de cálculo, para você chegar seguro na sua prova sabadão, tá? Dá uma olhada nessa questãozinha aí que é bacana. Olha só o que eu botei. Analise o circuito abaixo, esquematizado. Considere V igual a 75 volts, R1 igual a 4 ohms, R2 igual a 7 ohms, R3 igual a 8 ohms, R4 igual a 10 ohms, R5 igual a 5 ohms. Considere as afirmações abaixo, marque V para verdadeiras e F para as falsas. Galera, olha para mim. A primeira coisa que a gente faz quando pega um circuito misto é pontuar os nós. Os nós são pontos de potencial elétrico, então a gente tem o hábito de representar eles com letrinhas, né? Tá? Então eu vou botar os nós potenciais de saída, que está no polo positivo da fonte, no polo negativo, e a partir deles eu vou botando os próximos pontos. Tem uma regra para isso, né? Quando sai de um ponto para outro, se não tem resistência nenhuma, significa que não teve dissipação, não teve perda, vou chamar de mesma letra, o mesmo potencial. Se tiver alguma resistência ali no meio, quer dizer que teve uma dissipação, teve uma perda, então significa que ali, o potencial elétrico perdeu um pouquinho, a letra não pode ser igual, o potencial não pode ser igual, tá? Então o que eu vou fazer ali? Ó? Dá uma olhadinha, ali no polo positivo botei X, então do X, ó, passou pelo R1, aqui já perdeu um pouco. Esse potencial aqui já não pode ser X, ó. Então botei A. Aqui eu botei Y. Do Y até esse aqui, teve perda, não posso chamar de Y.
Não posso chamar de X, não posso chamar de A, vou chamar de outra letra. B é o que nós temos. Atenção, como verificar se os caras estão associados em série ou paralelo? Olha para mim. Para ser série, os caras têm que estar no mesmo fio e percorridos pela mesma intensidade corrente. Beleza? Isso é importante, isso é série. Para ser paralelo, os caras devem estar conectados nos mesmos pontinhos, entre as mesmas letras. Então significa que é para isso que você coloca, para você visualizar quem é série com quem é paralelo. Quer ver? Atenção, ele fala assim. Os resistores R2 e R3 estão associados em série. Pô, aí você pega, passa o mouse aqui comigo, ó. R2, está no mesmo fio que R3? Sim. Quando for percorrido por corrente aqui, vai ser a mesma aqui também? Sim. Então R2 e R3 estão em série, top. Segunda, os resistores R1 e R5 estão associados em série. Calma, olha o R1 aqui, a corrente passa pelo R1. Ela vai se dividir aqui um pouquinho para o R2 e R3 e um pouquinho para o R4. Mas quando chegar aqui, vai juntar de novo, aqui passou aqui no fio do meio, com o fio da direita e vai voltar a ser aquela corrente que saiu da fonte. Portanto, o R1 e o R5 são percorridos pela mesma intensidade corrente, automaticamente estão em série, beleza? Fique esperto. Depois, os resistores R3 e R4 estão associados em paralelo. Cara, muita gente marca isso aqui, mas não é. Olha lá, o R4 está posicionado entre quais pontos? A e B. O R3 está ligado aonde? No B e no R2. Para ser paralelo, tem que estar nos mesmos pontos. O 3 tem que estar ligado no A e no B. Um fio ligando só o R3 no A e no B. Então, quem que é paralelo com o R4? É o equivalente, é tudo que tem entre o A e B. É equivalente de R2 com R3, beleza? Então, essa aqui não tá boa e isso não é legal. Aí ele vem assim. A resistência equivalente do circuito apresentado é 15 ohms. Bom, o que eu vou ter que fazer, né, turma? Primeiramente aqui, ó. Eu vou tentar juntar os caras, transformar ele da melhor forma possível para ficar tranquilo. Vou começar mexendo aqui, ó, com o R2 e o R3. Vou transformar os dois em um só, calcular a resistência equivalente aqui. Essa resistência aqui eu vou chamar, sei lá, de RX, né? É uma associação em série, então quando eu juntar o R2 e o R3, vai ficar RX. Nesse caso, simplesmente eu vou fazer a soma desses dois, né? Fiz ali pra gente, ó. Ficou RX igual a 7 mais 8, deu 15, tá? Depois, já deixei aqui prontinho, ó, o resultado dos dois vai estar em paralelo agora sim, ó. Ó os pontinhos aqui, ó. RX está entre o pontinho de cima e o pontinho de baixo e R4 também. Agora sim, paralelo. Quando eu juntar o RX e o R4, sei lá, eu vou chamar de RY, ó. Juntei os caras, beleza pura. E agora, atenção total, veja bem. Pô, deu um negócio aqui no computador aqui, achei que explodiu o negócio. Mas tá tudo bem, atenção. Vou juntar o RX e o R4. Vai juntar aqui, vai formar o nosso RY. Lembrando que na associação de paralelo, você pode fazer o produto pela soma quando tiverem apenas 2. Produto pela soma quando tiverem 2. Então, lá vou eu, é assim que eu vou fazer. 15 vezes o 10, 15 é o valor de RX, e o R4 está aqui, eu estou marcando com o mouse, ó, 10. Então, 15 vezes 10 dividido por 15 mais 10 é equivalente entre esse conjuntinho paralelo. Isso ficaria 6 ohms, tá ali. Agora ficou, ó, R1, RY e R5, tudo em série, todo mundo no mesmo fio. Então, eu posso fazer assim, ó. Juntei R1, que é 4, R6, que é 6, com R5, que é 5, deu uma resistência equivalente aí, 15 ohms, beleza pura? Tá aí a ideia, a resposta correta desse item. Aí ele vem, né? Pô, a intensidade de corrente, então, no resistor equivalente é 10. Basta aplicar URI, tá lá. A DDP da fonte, 75 volts, tô marcando com o mouse aqui pra gente. A resistência equivalente tinha feito antes, né? 15 ohms. E a intensidade de corrente aí, 5 amperes. Pô, então tá aí para você lembrar, para você ficar seguro, tá? A ideia aqui é para você lembrar, não colocar coisas impossíveis de outro planeta nesse momento, que não é a hora para sua prova, beleza? E aí ele vem com a ultiminha. O resistor R4 é percorrido por uma corrente de 3 amperes. Pessoal, relembrando como divide corrente no paralelo. Olha só o que a gente tem. Quando essa corrente chegar aqui no ponto A, ela vai dividir uma parte para o 15, que é o RX, né? E uma parte para o 10, que é o nosso R4. Como os R's não são iguais, essa corrente não vai dividir metade metade. Só que a regra é, né? Lembra? Quando a gente tem mais resistência, vai passar menos corrente quando forem submetidos à mesma diferença de potencial. Então a manha da aranha é você colocar um númerozinho, sei lá, I, X, na maior resistência.
e nas menores você faz a proporção. Quer ver, ó? Eu vou falar assim, nesse de 15 ohms, eu vou falar que passou I, tá? Puta, passou I. Então no 10 ohms, já que a resistência é menor, vai passar mais corrente. Beleza, quantas vezes mais? É só você ver quantas vezes o 15 é maior que o 10, que vai ser 1,5. Então aqui no ponto, nossa resistência de 10 vai passar 1,5. Se fosse, sei lá, 20 ohms, e aqui 10, passaria o dobro, 2i. Tá, aí, pela lei de Kirchhoff, lei dos nós, eu sei que vai vir a minha corrente que a gente já calculou ali, que é os 5 amperes, e vai dividir. Então eu sei que o que vai passar no 15 mais o que vai passar no 10, a soma dos dois tem que dar 5 amperes. Então é por aí que a gente começa. Ó. I mais 1,5I igual a 5 amperes. Ficou 2,5I igual a 5. I é igual a 2 amperes. Beleza? Por então, se o I é 2 amperes, é o que passa no 15. No 15. E 1,5I, multiplica por 1,5, fica 3 amperes, é o que passa aqui no 10, que é o resto, né? Beleza? E ele perguntou pra gente assim, o resistor 4 é percorrido pela corrente de 3 amperes. Sim, é o cara daqui, ó, 3 amperes. Tá ali, corretíssimo. Lembrando que na prova da FAG, né, a redação é a primeira coisa que se faz, beleza pura, e depois começa pela matéria que você mais domina. Não deixe o que você mais domina para o final, porque você já vai estar cansado, pode acabar passando coisa que você não vê, tá? Então vai com Deus, vai dar certo, fica ligado com o horário, estamos juntos, próxima revisão já está rolando aí, próxima prova aí já temos a ACAF semana que vem, tá? Vou estar aqui de novo revisando algumas ideias aí focadas para a prova da ACAF, né? Tá? Espero que vocês tenham curtido, dá um likezinho no vídeo aí, se puder compartilhar, inscrever no canal, agradeço aí, isso motiva a gente a estar trabalhando aí com essa educação que está tão difícil ultimamente, mas estamos firmes, estamos na batalha, não vamos desistir, vamos com tudo, a vaga é tua, boa prova!